Agora você vai ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudaremos o livro Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do espírito André Luiz. Olá, aqui é a Renata. Hoje continuarei a leitura do capítulo 9 do livro Missionários da Luz, de autoria do espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Alexandre estava cada vez mais empolgante e belo. Do alto jorravam-lhe sobre a fronte fios irisados de brilhante luz. Mediunidade, prosseguiu ele, arrebatando-nos os corações, constitui meio de comunicação, e o próprio Jesus nos afirma: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará, sairá e achará pastagens. Por que audácia incompreensível imaginais a realização sublime, sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor? Ouvi-me, irmãos meus, se vos dispondes ao serviço divino, não há outro caminho senão ele, que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. Não existe outra porta para a mediunidade celeste, para o acesso ao equilíbrio divino, que anelais no recôndito santuário do coração. Somente por meio dele, vivendo-lhe as sublimes lições, alcançareis a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e dele sair, conquistando o pão eterno que vos saciará a fome para sempre. Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação e nada mais, mera possibilidade de informação, como tantas outras, da qual poderão assenhorear-se também os interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes. Lembrai-vos, contudo, de que a lei divina jamais endossou o cativeiro e nunca sancionou a escravidão. Esquecestes a palavra divina que pronunciou vós sois deuses? Ao enunciar esta última frase, o orientador assumira atitude muito diversa. Pareceu-me que, em pleno tórax, acendera-lhe sublime luz levemente anilada, luz que nos enviava a todos raios de inexprimível alegria. Seus cabelos semelhavam-se agora a fios de sol de safirina expressão. O olhar tornara-se-lhe mais sublime e profundo, e muitos de nós, desencarnados e encarnados, choramos de agradecimento e júbilo, tocados de inexplicável emoção. Após ligeiro intervalo, continuou o amoroso e sábio instrutor: ó, meus amigos, a persistência na condição de animalidade vos perturba. Sois a coroa espiritual da face da terra, pela razão com que fostes galardoados pelo Senhor do Universo. O facho esplendoroso do raciocínio clareia o santuário de vossas consciências. O sublime vos convida ao mais além. Irmãos mais velhos vos convocam ao convívio do Pai. No entanto, buscais demorar voluntariamente na fauna da irracionalidade primitiva. No campo vibratório da mente humana, sentem-se ainda o veneno das víboras ingratas, o instinto dos lobos famulentos, as ciladas das raposas, o impulso sanguinário dos tigres vorazes, a vaidade e o orgulho dos leões. Não acrediteis que semelhantes atributos sejam característicos do corpo mortal simplesmente. São qualidades que o espírito conserva em si, olvidando os patrimônios divinos. Ora, a morte física surpreende as criaturas na atitude que cultivaram.
Modificam-se os planos de vibração, mas a essência espiritual é sempre a mesma. Daí o emaranhado de manifestações inferiores nas esferas mediúnicas de vossas atividades. Em muitas ocasiões, em vez de cultivardes as qualidades positivas de realização com Jesus, permaneceis no fomento de interesses mesquinhos da concorrência humana aos centros passageiros de pura sensação. Tomados de enormes equívocos nos círculos do desenvolvimento medianímico, acreditais seja possível vencer o domínio pesado das vibrações grosseiras, cristalizadas pela viciação de muitos séculos. Tão somente a força de movimentação mecânica das células materiais, sem qualquer preparação, intentais a travessia nas fronteiras vibratórias, invocando as potências invisíveis de qualquer natureza para o adestramento de forças psíquicas, qual homem leviano que exigisse orientadores ao acaso, em plena multidão, esquecido de que nem todos os transeuntes da via pública permanecem em condições de beneficiar, orientar e ensinar. Se as máquinas mais simples da terra pedem o curso preparatório do operário para que o setor da produção não desmereça em qualidade e quantidade, como esperais que a mediunidade sublime se reduza a serviços automáticos, a puras manifestações de mecanismo fisiológico, indene de educação e responsabilidade? Sempre será possível abrir meios de comunicação entre vós outros e os planos que vos são invisíveis, mas não esqueçais que as afinidades são leis fatais de reunião e integração nos reinos infinitos do Espírito. Sem os valores da preparação, encontrareis irremediavelmente a companhia dos que fogem aos processos educativos do Senhor. E sem as bênçãos da responsabilidade, encontrareis logicamente os irresponsáveis. Objetareis que o fenômeno é indispensável no campo experimental das conquistas científicas, que é inabitual deve ser convocado a favorecer novas convicções. Entretanto, somos os primeiros a reconhecer que os vossos caminhos na crosta se desdobram entre fenômenos maravilhosos. Já resolvestes acaso o mistério da integração do hidrogênio e do oxigênio na gota d'água? Explicastes todo o segredo da respiração dos vegetais? Por que disposições da natureza viceja a cicuta que mata ao lado do trigo que alimenta? Que dizeis da haste espinhosa da terra oferecendo a flor, como graciosa taça de perfume celeste? Solucionastes todos os problemas biológicos das formas físicas que povoam o planeta nas diversas espécies? Qual a vossa definição do raio de sol? Vistes alguma vez o eixo imaginário que sustenta o equilíbrio do mundo? Se semelhantes fenômenos de caráter permanente na crosta não despertam as almas adormecidas, fornecendo-lhes a legítima concepção da existência de Deus, como esperais destruir a rebeldia milenária dos homens, exigindo espetáculos prematuros de manifestações da espiritualidade superior? Não, meus amigos, urge abandonar os setores de ruído externo para iniciardes o desenvolvimento interior das faculdades divinas. A paixão do fenômeno pode ser tão viciosa e destruidora para a alma como a do álcool que embriaga e aniquila os centros da vida física. Vosso jogo de hipóteses, na maioria das circunstâncias, não passa de dança macabra dos raciocínios, fugindo às realidades universais e adiando indefinidamente a edificação real do espírito. Concordamos convosco em que a experimentação é necessária, que a pesquisa intelectual é o ponto de partida dos grandes empreendimentos evolutivos, que a curiosidade respeitável é mãe da ciência realizadora, que todo e qualquer processo de conhecimento existe campo de observação e trabalho,
como é imprescindível o material didático nas escolas mais simples. Entretanto, urge reconhecer que os elementos de aprendizagem não devem ser convertidos pelo aluno em meras expressões de brinquedo ou entretenimento. Além disso, ainda que os aprendizes se esclareçam relativamente às lições, é forçoso observar que a informação não é tudo, porquanto o esclarecimento educativo é apenas parte do aprendizado. Que dizer dos discípulos que estudam sempre sem jamais aprenderem no terreno das aplicações legítimas? Que dizer dos companheiros portadores de luzes verbais para os outros que nunca se iluminam a si mesmos? Catalogar valores não significa vivê-los. Estar o caminho a viajores não demonstra conhecimento direto e pessoal da jornada. Há excelentes estatísticos que nunca visitaram as fontes originais de seus recursos informativos e eminentes geógrafos que raramente saem do lar. Referimo-nos a semelhantes imagens para fazer-vos sentir que, se é possível manter atitudes dessa ordem no campo limitado da curta existência na crosta, não se pode fazer o mesmo no reino infinito da vida espiritual, em cujos círculos viveis desde agora, apesar da vossa condição de criaturas ligadas aos veículos inferiores. Mediunidade não é disposição da carne transitória, e sim expressão do espírito imortal. Naturalmente, o intercâmbio aprimorado entre os dois planos requer sadias condições do vaso sagrado de possibilidades fisiológicas, que o Senhor vos confiou para a santificação. Todavia, o corpo é instrumento elevado nas mãos do artista, que deve ser divino. Se aspirais ao desenvolvimento superior, abandonai os planos inferiores. Se pretendeis o intercâmbio com os sábios, crescei no conhecimento, valorizai as experiências, intensificai as luzes do raciocínio. Se aguardais a companhia sublime dos santos, santificai-vos na luta de cada dia, porque as entidades angélicas não se mantêm insuladas nos júbilos celestes e trabalham também pelo aperfeiçoamento do mundo, esperando a vossa angelização. Se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondosos por vossa vez. Sem afabilidade e doçura, sem compreensão fraternal e sem atitudes edificantes, não podeis entender os espíritos afáveis e amigos, elevados e construtivos. Se não seria razoável encontrar Platão ensinando filosofia avançada a tribos selvagens e primitivas, nem Francisco de Assis operando com os salteadores. Não será admissível a integração dos espíritos esclarecidos e santificados com almas rigorosamente agarradas às manifestações mais baixas e grosseiras da existência carnal. Em vossas atividades espiritualistas, lembrai-vos de que não vos encontrais perante uma doutrina sectária de homens em trânsito no planeta. Permaneceis no movimento divino e mundial de libertação das consciências, numa elevação sublime da vida eterna e de valores imortais, para todas as criaturas de boa vontade. Acolhendo essa convicção, não vos detenhais na atitude exclusiva e presunçosa dos que supõem haver encontrado na mediunidade tão somente um sexto sentido. O valor mediúnico não é dom de privilegiados, é qualidade comum a todos os homens, demandando a boa vontade sincera no terreno da elevação. Por agora, é inegável que necessitamos das grandes tarefas estimuladoras, em que determinados companheiros encarnados são convocados aos grandes testemunhos nesse setor do esclarecimento coletivo, na disseminação da fé positiva e edificante. Mas o futuro nos revelará que o serviço dessa natureza pertence a todas as criaturas,
porque todos nós somos espíritos imortais. Não alimenteis qualquer dúvida, não permitais que o padrão vibratório das forças físicas vos apague a luz gloriosa da divina certeza deste momento, porque todos nós, amados amigos, nos encontramos diante da própria espiritualidade sem fim, renovando energias viciadas de séculos consecutivos, a caminho de transformações que mal poderíeis imaginar, nos círculos de vosso presente evolutivo. Elevemo-nos, pois, no Espírito do Senhor que nos convidou ao banquete da luz desde hoje. Levantemo-nos para o porvir, não no sentido de menosprezar a terra, mas no propósito de aperfeiçoar as nossas qualidades individuais para sermos verdadeiramente úteis às suas realizações que hão de vir. Entreamemo-nos intensamente, realizando os preceitos evangélicos e edifiquemo-nos cada dia, erguendo-nos para a redenção final. E concluindo a formosa dissertação da noite, Alexandre rematou depois de longa pausa, apelando sentidamente: unamo-nos todos no compromisso sagrado de cooperação legítima com Jesus. Se o braço humano modifica a estrutura geográfica do planeta, rasgando caminhos novos, construindo cidades magníficas e proporcionando fisionomia diferente ao curso das águas da terra, intensifiquemo-nos nosso esforço espiritual, renovando as disposições milenárias do pensamento animalizado do mundo, construindo estradas sólidas para a fraternidade legítima, concretizando as obras de elevação dos sentimentos e dos raciocínios das criaturas e formando bases cristãs que santifiquem o curso das relações entre os homens. Não provoqueis o desenvolvimento prematuro de vossas faculdades psíquicas. Ver sem compreender ou ouvir sem discernir pode ocasionar desastres vultuosos ao coração. Buscai, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar sentimentos. Acentuai o próprio equilíbrio e o Senhor vos abrirá a porta dos novos conhecimentos. Se o desejo de transformar o próximo atormentar-vos a alma, lembrai-vos de que há 1000 modos de auxiliar sem impor, e que somente depois do fruto amadurecido há provisão de sementes com que atender às necessidades de outros núcleos da semeadura. Desligai-vos do excessivo verbalismo sem obras. Não vos falo aqui tão somente das obras do bem, exteriorizadas no plano físico, mas muito particularmente das construções silenciosas da renúncia, do trabalho de cada dia no entendimento de Jesus Cristo, da paciência, da esperança, do perdão, que se efetuam portas adentro da alma, no grande país de nossas experiências interiores. Em todos os labores terrestres, transformai-vos na vontade de nosso Pai, e em vossos serviços de fé, não intenteis fazer baixar até vós os espíritos superiores, mas aprendei a subir até eles conscientes de que os caminhos de intercâmbio são os mesmos para todos e mais vale elevar o coração para receber o infinito bem que exigir o sacrifício dos benfeitores. Jamais quebreis o fio de luz que nos liga individualmente ao Espírito Divino. Não permitais que o egoísmo e a vaidade, os apetites inferiores e as tiranias do eu vos empanem a faculdade de refletir a divina luz. Recordai que a nossa capacidade de servir e em nossas posições de trabalho estamos para Deus como as pedras preciosas da terra estão para o sol criador. Quanto mais nobre e pura a pureza da pedra, mais possibilidades apresenta para refletir o brilho solar. Colocai as expressões fenomênicas de vossos trabalhos em segundo plano, lembrando sempre que o Espírito é tudo. Nesse instante, Alexandre silenciou, mantendo-se então em muda rogativa,
Admirado, comovido, notei que o generoso instrutor se transfigurava ali aos nossos olhos. Pela primeira vez, depois de meu retorno ao novo plano, observava acontecimento tão singular. Suas vestes tornavam-se de neve radiosa, sua fronte emitia intensa luz e, de suas mãos estendidas, envolavam-se raios brilhantes que, caindo sobre nós, pareciam confundir-nos estranho encantamento. Profunda emoção dominou-me o íntimo, e quase todos nós, sem definir a causa daquelas divinas vibrações, chorávamos de alegria, contendo o peito opresso de júbilo inesperado. Depois de alguns momentos de ênfase sublime, vi que Sertório compreendera a minha perplexidade. É verdade que por várias vezes eu presenciara a oração de entidades elevadas, oração que fazia acompanhar sempre por mais belos fenômenos de luz, mas nunca observara dantes semelhante transfiguração. Tocando-me o braço de leve, o companheiro acentuou: todas as potências de natureza superior congregaram-se em torno de Alexandre neste momento, transbordando-o em intermediário de dádivas para nós. É por isso que ele irradia e resplandece com tamanha intensidade. Compreendi a beleza da cena e a sublimidade da lição. Decorridos alguns segundos, o grande orientador, retomando seu aspecto habitual, elevava uma prece de reconhecimento ao Senhor e encerrava alegremente a divina reunião. Assim, encerro a leitura de mais um capítulo. Até o próximo programa. Obrigada. Muito bem, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Missionários da Luz. A Renata já leu para nós a parte que nos interessava do capítulo 9. Como vocês já sabem, o capítulo 9 foi dividido em duas partes. A primeira nós tratamos no encontro anterior. E hoje nós vamos concluir este capítulo 9. O motivo da nossa divisão dos capítulos se deve ao tempo que a rádio nos concede para trabalhar o programa. No encontro anterior, após a leitura da Renata, nós comentamos esse conteúdo. Não sei se vocês se lembram, o Alexandre, reunido com os seus assessores, dentre os quais Sertório e André Luiz, estão reunidos em uma instituição espírita. Eles, espíritos desencarnados, recebem um grupo de aprendizes na condição de espíritos encarnados e que estão presentes através do fenômeno que nós conhecemos como desdobramento. Ou seja, os perispíritos, eles espíritos com seus perispíritos, estão presentes à reunião, ligados através do que muitos autores espíritos nos chamam de cordão prateado. Pois bem, esses perispíritos estão ligados aos corpos físicos que estão ao longe, adormecidos em suas camas. São homens e mulheres que estão dormindo, os corpos, e que, aproveitando essa circunstância do sono, vão à distância, ligados ao corpo físico, participar daquela reunião. O Sertório trouxe alguns esclarecimentos para o André Luiz e eles estão prontos para ouvir o instrutor Alexandre. E o tema daquela madrugada é a mediunidade. Sim, porque eles se reúnem na madrugada. E o Alexandre então começa falando características importantes da questão da mediunidade que cada um deve considerar. No encontro de hoje, ele continua esse processo. Na verdade, o capítulo se resume, foca a questão das palavras do Alexandre sobre a mediunidade. Nessa parte do capítulo de hoje, o Alexandre nos fala que mediunidade constitui meio de comunicação. E se nós, encarnados, nos dispomos ao contato com a espiritualidade, não há outro caminho.
Mas esclarece ele que a mediunidade por si só é apenas meio de comunicação. Que nós devemos entender e praticar a mediunidade considerando a mensagem de Jesus. Pelo que esclarece o Alexandre, Jesus é o caminho. Ou seja, a mensagem que Jesus nos traz, a mensagem que ele nos apresenta, é o caminho para que nós possamos bem exercer a mediunidade. Isto porque, se usássemos a mediunidade apenas para satisfazer interesses próprios, nós não estaríamos prestando um serviço, e esse prestar o serviço ao outro é o foco da questão mediúnica. Ora, a mensagem que ele nos trouxe é o roteiro, é o caminho que devemos seguir, é uma mensagem de caridade, de amor, de entendimento, e assim deve ser usada a mediunidade. André Luiz percebe que na medida em que Alexandre vai falando, vai se concentrando e com certeza mantendo um laço mais vigoroso com espíritos de ordem superior, ele começa a se transfigurar. E a transfiguração não é um evento tão comum de se acontecer. Não é um fenômeno tão comum. E embora possamos dizer que a transfiguração não é, de fato, um evento mediúnico, é uma emancipação da própria alma, ou como dizem alguns autores espíritas, é uma potencialidade anímica, é um animismo, uma capacidade da própria alma. Mas no caso aqui do Alexandre, essa capacidade da própria alma está em sintonia com espíritos elevados. Mas o Alexandre, então, continua no seu processo de esclarecimento. E ele nos fala que o grande mal que nós temos, nós encarnados, que estamos a serviço da mediunidade, que o mal que nós temos e que afeta a nossa mediunidade, assim como afeta todas as áreas das práticas e conhecimentos humanos, é a nossa animalidade, ou seja, a nossa ligação com os instintos animais que desenvolvemos em vidas que tivemos em estágios anteriores da evolução. Então, nossa evolução espiritual cumpriu estágios em outras fases existenciais. Animamos em algum momento de um passado muito remoto corpos de animais. E nós guardamos um instinto dentro de nós como uma força poderosa. E embora o raciocínio nos empurre para nossas ligações espirituais superiores, nós ainda mantemos prisioneiros de nossos instintos. Esclarece o Alexandre que esses instintos não têm nada a ver com o nosso corpo. Não tem uma ligação direta com o nosso corpo, mas sim com nossa alma. Nós temos as nossas forças instintivas bastante acentuadas, não em decorrência do corpo físico que animamos nesta presente existência, um corpo físico humano, mas em decorrência da nossa condição espiritual. Aquele instinto que desenvolvemos em vidas passadas, em corpos de animais, em outras existências longínquas, permanece no íntimo de cada um de nós. Então, os instintos não sofrem exatamente a influência do corpo ao qual o espírito habita. Mas o instinto advém do próprio espírito. Se nós somos ferozes ou pacíficos, não é o corpo que vai ditar esta condição, que vai dar esta condição, mas sim o próprio espírito. É o espírito que é feroz ou é pacífico, a depender, é claro, das muitas vivências que teve e daquelas escolhas que fez durante essas vivências.
Tanto é fato que vamos encontrar pessoas em corpos estruturados, musculosos, que são mansas e pacíficas. E encontraremos também pessoas cujo corpo é franzino, aparentam até fragilidade orgânica, mas são pessoas de índole feroz, violenta. Isso esclarece com muita característica que, de fato, o Alexandre nos fala a verdade. Continuando na questão da mediunidade, o Alexandre nos fala que sempre é possível abrir um meio de comunicação entre nós e os espíritos desencarnados que estão à nossa volta. Mas que, acima de tudo, este meio de contato se dará pela afinidade. É o que nós chamamos muitas vezes de sintonia. Então, quando eu me proponho a exercer minhas características mediúnicas, eu farei uma ligação com a espécie de espíritos que mais sintonizam comigo. É óbvio que nós temos que separar essa frase, essa afirmativa do Alexandre, do que acontece nas casas espíritas. As ditas reuniões mediúnicas, nossas reuniões mediúnicas, através das quais entramos em contato com o mundo espiritual, com os espíritos, se faz também pela coordenação de espíritos desencarnados de condição superior à nossa. E são esses espíritos que coordenam nossos trabalhos e permitem e controlam aqueles espíritos que entrarão em contato com o grupo mediúnico. É por isso que nossas reuniões mediúnicas nas casas espíritas são coordenadas por espíritos que aproveitam-se da nossa mediunidade para realizar o trabalho em benefício de espíritos que estão necessitando de ajuda e que se encontram desencarnados e que vão encontrar nessas reuniões mediúnicas o socorro que pode ser dado com essa coordenação de espíritos desencarnados e com o trabalho de instrumentos mediúnicos que nos dispomos a fazer. Mas o que o Alexandre está falando nesse livro, nesse capítulo do livro Missionários da Luz, é que nós, como médiuns, e como médiuns não deixamos de ser médiuns quando estamos fora das reuniões mediúnicas, ou seja, como médiuns, somos médiuns 24 horas por dia, a todo instante. E então, nesta hora, prevalece as palavras que o Alexandre fala para nós de forma muito característica, muito importante. Nossas afinidades fazem com que os espíritos que estão à nossa volta sejam aqueles que se afinizam com o nosso modo de pensar, com o nosso modo de agir, com a maneira que vivemos a vida. E é isso que ele nos atenta, que se nós mantemos a nós mesmos em um mundo de instintos e imperfeições, os espíritos que nos acompanharão diuturnamente e noturnamente serão aqueles que alimentam semelhantes imperfeições como as nossas. É muito fácil vermos isso nas reuniões sociais que realizamos em algumas oportunidades. Vamos imaginar uma confraternização de uma empresa, onde trabalham diversas pessoas com gostos e tendências bastante distintas. Durante essa reunião, as pessoas formarão grupos. E excluindo-se aqueles grupos que se formam única e exclusivamente por interesses, porque sabemos que existem tais grupos, vamos imaginar aqueles grupos de pessoas que se reúnem por tendências, por gostos, por maneiras semelhantes de pensar. E aí nós vamos encontrar, por exemplo, grupos que conversem sobre a questão política, grupos de pessoas que falem sobre esportes, grupos que falam sobre culinária, grupos que falam sobre o trabalho ao próximo, grupos que falam sobre religião, grupos que falam mal das outras pessoas. Esses grupos constituem
foram formados porque aquelas pessoas que ali estão pensam, agem ou alimentam desejos semelhantes àqueles das pessoas que estão ali compondo aquele grupo. Assim funciona a mediunidade. O médium, que não é médium apenas no momento em que se reúne nas casas espíritas, nos grupos mediúnicos, é médium 100% dos momentos de suas vidas. Esses médiuns terão como companhia diária os espíritos com os quais sintonizem. E é isso que acontece conosco. E é por isso que o Alexandre fala que devemos ter cuidado com a nossa sintonia, porque caracterizará nossas companhias na questão mediúnica. Alexandre ainda fala para termos cuidado com a atração que sentimos para o fenômeno. Sim, porque muitos são aqueles que vão aos grupos mediúnicos ou às casas espíritas atraídos única e exclusivamente pelo fenômeno. É claro que o fenômeno tem a sua importância, porque o fenômeno é a base da mediunidade, a base da comunicação mediúnica, do transe mediúnico. Ali está o fenômeno. Mas o fenômeno, de acordo com Alexandre, deve ser um meio para que a mensagem, para que o espírito comunicante, para que a mensagem se aflore. Porque o que nos interessa de fato é a mensagem. O fenômeno é apenas um meio, não é o fim. E é isso que o Alexandre nos esclarece. Muito bem, pessoal, existem outras questões bastante interessantes e importantes desse capítulo 9, e eu sugiro que vocês possam relê-lo. São questões fundamentais para o nosso entendimento, para o nosso desenvolvimento pessoal. Agradeço a audiência de vocês em nosso programa e convido a continuar conosco nos próximos programas que ainda virão. Até lá! Você acabou de ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudamos o livro Missionários da Luz. Acompanhe conosco a continuação desse estudo no próximo programa. Até lá!